chegando. Agora sim, cheguei. Boa tarde, pessoal. Tô aqui sem saber direito. Ai, bom, a Lu chegou, que bom para me falar. A Lu tá me ouvindo bem? Se me escuta bem? É a primeira vez que eu vou fazer live nesse canal, aqui também no Instagram. Primeira vez que eu tô nesse canal, eu sempre utilizei os canais da Aldeia Florescer, né, para fazer as lives. E agora começa esse novo ciclo, essa nova jornada solar, esse novo caminho, que para mim é uma novidade aqui também. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Obrigada, Lu, de me falar aqui que tá bom o som. Ai, gente do céu, nossa! Me preparei para essa live hoje. Um dia eu fui num evento da Ana Carolina Lisboa e ela levou uma convidada que era a Kênia Gama. E ela falou que quando você fosse fazer sua live, você imagina 5.000 pessoas e vai fazer sua live. Então, eu estou seguindo aí o conselho da Kênia Gama e me preparei, não com roteiro, né? Mas me preparei para estar aqui hoje, para poder entregar para vocês um pouco dessa minha jornada do caminho solar e como que eu posso transmitir tudo isso que eu venho conhecendo, entendendo, praticando nessa transição de vida, de carreira, de tudo, né? Nessas mudanças de fase. A Celinha também. Ai, querida Célia. Esse, então, é um momento especial, porque é essa live daqui, para você que está aqui no Instagram comigo. Oi, gente do Instagram, que legal. Fazia tempo também que eu não tinha uma live no Instagram, e o pessoal do Instagram passa, né, por aqui, mas essa live é para o pessoal que está no desafio do Caminho Solar. Então, o desafio Caminho Solar foi um desafio de 7 dias. Oi, gente! Um desafio de 7 dias que tem o propósito de iluminar e trazer mais brilho, mais luz para a sua vida, para a sua consciência. E temos lá no grupo 150 pessoas que estão dispostas a fazer a vida acontecer, as coisas se organizarem, se movimentarem, né, para que a gente possa viver a nossa melhor jornada, viver o que a gente tem aqui de bom. E então, estou aqui disponível para ajudar você a fazer a sua vida brilhar. O lugar do nosso tema de hoje é o despertar da visão. Como que a gente pode deixar o caminho mais claro para conseguir, de fato, enxergar aonde tem os buracos, aonde estão as dificuldades, né? Então, o despertar da visão é o tema de hoje. Ok? Então, agora já deu tempo de mais gente entrando. Então, a gente já vai começar. Enquanto isso, quem está aqui no Instagram ou no YouTube, conta para mim se você está participando do desafio, como que está sendo para vocês. Podem comentar aqui, tá? No chat, eu vou ficar aqui na interação com vocês, no chat. E me digam como que está sendo essa semana. Hoje é terça-feira, segunda e terça. A minha proposta é que essa semana seja uma semana incrível na vida de vocês e que vocês realmente entendam a diferença. Amanhã tem uma live muito especial também que vai acontecer e eu vou ter uma convidada querida, a Maiara, que foi minha... A Maiara vai ser uma live da Maiara e Maiara, quase Maraísa, Maiara e Maiara. E ela foi minha cliente, eu atendi ela e o marido dela depois. Ela começou sozinha, depois veio para o atendimento em casal. E é uma pessoa muito especial, viveu uma jornada incrível e vai partilhar um pouquinho com vocês também dessa jornada dela. Então, estou animada também para receber amanhã a Maiara. Bom, então vamos lá, né, minha gente? Vamos com esse intuito de poder trazer iluminação na vida de vocês. Eu vou começar com o tema de hoje. Vou até abrir um roteirinho, porque dessa vez eu fiz um roteiro. Quem me conhece sabe que o meu negócio é a fenomenologia. Eu falo muitas vezes o que vem
né, na telha e estudo todo santo dia, todos os dias na minha vida eu estudo alguma coisa e aí deixo fluir, mas dessa vez eu resolvi fazer um tema realmente, que é esse, né, do despertar da visão. Por quê? Porque eu li o formulário de vocês, né? Eu passei desde ontem, lendo os formulários, as respostas que chegaram, obrigada por isso. E a dor número um que apareceu do grupo, sintetizando assim melhor, né, é a superficialidade. Esse é um grupo de pessoas que querem profundidade, mas que tem medo do mergulho. Por quê, né? Porque para a gente mergulhar no agora, a gente precisa soltar as âncoras do passado. E é um pouco disso que nós vamos fazer hoje aqui, soltar as âncoras do passado, né? Então, muitas vezes o seu corpo está sentado aí no sofá com as pessoas que convivem com você, que estão aí, sua família, ou na mesa de jantar, ou tentando encontros novos, pessoas novas, mas a sua alma está presa em um tribunal, tentando julgar um ex, alguém da sua família, uma perda ou uma rejeição, algum trauma. Qual é a grande questão do trauma? O trauma, ele, quando ele acontece, quando a gente vivencia alguma coisa no nosso corpo que o corpo entende como uma coisa traumática, ele congela, é um desafio, né? Uma defesa do corpo. Existe um congelamento do nosso corpo e a gente paralisa, né? E ele literalmente entra no nosso corpo. Tanto que a palavra trauma significa perfuração. A gente fala traumatismo craniano, né? O trauma é uma perfuração. E é como se algo realmente perfurasse a gente e a gente paralisa. Então, quando a gente não resolve o trauma, o nosso corpo fica parado ali. Por isso que a gente fala muitas vezes, essa pessoa é imatura, tá? Parece uma criança. E a gente realmente vira criança quando alguma coisa ativa o nosso trauma. Então, uma das grandes questões da psicologia, né, das minhas formas de ajudar, é que a gente resolva e cure realmente os traumas, principalmente os traumas da nossa infância, porque eles interferem muito no dia a dia, no nosso relacionamento. Às vezes a gente quer resolver um problema de agora, mas a gente está preso no passado. E pelo formulário, eu pude perceber bastante gente nessa turma que está sentindo isso, né? Essa dificuldade de soltar as âncoras e os pesos realmente do passado. E isso ainda continuar interferindo no seu dia a dia, né? Então, o grande conflito acaba sendo o corpo presente e a alma ausente. A alma, a psique, né? Falar da alma, a gente entra num universo um pouco menos material, menos desse campo aqui. E a gente pode entender a alma como algo não necessariamente palpável, concreto, mas que influenciam demais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de dinâmicas do passado que influenciam na sua vida de hoje, no agora, né? Então, às vezes, a gente pode carregar uma ex-relação como um escudo. Enquanto a gente ainda tem mágoa dos relacionamentos passados, a mágoa, a raiva mantém o vínculo, que é o contrário do amor, né? E o que acaba com o vínculo é a indiferença. Quando a gente ainda sentir raiva, quando a gente tenta ainda ficar tentando entender por que a pessoa fez isso, é porque você ainda está vinculado com ela. Então vamos lá, vamos recapitular isso como um primeiro grande conflito para a gente não estar no presente hoje, tá? Qualquer um dos conflitos que é isso, são as dinâmicas das relações passadas. Então, você me conta aqui também no comentário, no chat, se você sente que na sua casa, no seu lar interno, você está preso ainda em dinâmicas e relacionamentos do passado. Ai, ó, lendo aqui o chat, né? A Lu falou que essa noite dormiu bem, que colocou a meditação e foi. A Celinha também falou que está adorando aqui a proposta. Então, vamos aprofundar nisso das relações passadas e vocês poderem entender um pouco como que isso funciona na nossa vida e por que não existe ex nessa visão terapêutica, por que não existe ex? Porque não existe uma coisa que acaba completamente, né? Isso vem, a gente
termina uma relação, mas a pessoa não acaba na nossa vida, ela fez parte da nossa vida. Então, esse pode ser um conflito que te impede de ser feliz hoje na sua relação amorosa, que impede o seu parceiro, sua parceira de ser feliz hoje nas relações amorosas, se ele ainda está preso no ex. E isso não necessariamente é uma prisão assim porque ainda ama, né? É isso. Muitas vezes é pela raiva, mas o que acaba vinculando. Então, a gente acaba ficando nesse limbo, né? Porque o presente você não vive completamente e nem mais o passado. Então, qual vai ser uma coisinha aqui rapidinho que nós vamos fazer, um exercício simples, para que você possa deixar no passado os relacionamentos do passado. Seus relacionamentos afetivos, amorosos, estou falando nesse momento, tá? Então, uma forma muito simples é a gente fazer uma respiração profunda, visualizar essa pessoa na sua frente. Se for uma pessoa que te machucou, que te magoou, ou que você amou demais e que precisa hoje deixar ir, né? Deixar ir. Isso facilita muito. Então, eu vou pedir para você, se você teve algum relacionamento passado que te magoou, que você agora feche seus olhos, visualiza essa pessoa. E aí você vai dizer, olhando nos olhos dessa pessoa, você fez parte. Imagina você dizendo isso para essa pessoa, você fez parte. Você fez parte da minha vida, da minha jornada, me ajudou a chegar até aqui, mas agora eu deixo com você o que é seu. Sigo com a minha parte do que deu certo e do que deu errado entre nós. E sigo o meu caminho, te liberando para seguir também o seu caminho. Simplesmente repetir isso, imaginar essa frase da pessoa indo com tranquilidade. Isso também pode ser feito com relacionamentos do seu parceiro, com ex-relações do seu parceiro. Você dá um lugar para essa pessoa, você fez parte para que meu marido, meu namorado, minha pessoa chegasse até aqui, você antes passou. Eu te agradeço porque você veio, mas também porque você foi. E imagina isso acontecendo. Isso já vai ajudar a gente a ir liberando o passado. Pode parecer uma coisa pequena ou meio sem sentido, mas faz para nossa psique traz muita verdade, porque a gente trabalha com imaginação. Então, quando a gente imagina as coisas fluindo, a gente podendo se despedir, né? Funciona muito bem também. Então, um outro grande conflito. Vamos para o segundo grande conflito. Lembrando que aqui nós estamos falando dos grandes conflitos que foi identificado ali por vocês no formulário. A gente trouxe, então, a dinâmica das ex-relações e agora eu quero trazer as dinâmicas familiares. Familiares, né, minha gente? Família. Esse lugar maravilhoso que a gente chega no mundo, o portal que se abre para que a gente possa chegar e vir para a vida, mas aonde também a gente recebe toda a nossa bagagem, todos os traumas ancestrais, né? Então, partindo do princípio, do começo, do que é um sistema familiar e por que ele influencia tanto na nossa vida. Então, hoje a gente já sabe, através de estudos, que o nosso DNA, quando a gente está na formação do nosso DNA, a gente não recebe somente informações genéticas no quesito de cor do cabelo, cor do olho, formato do rosto. Além dessas informações que a gente recebe, nós também recebemos os traumas ancestrais. Os traumas, a gente já sabe que eles são passados de geração para geração. Por que isso acontece? Para que, obviamente, você se proteja. Isso foi uma forma da natureza de passar informações importantes para proteger a linhagem, né? A nossa principal vivência instintiva aqui é de sobrevivência. Então,
se na nossa família um bisavô, por exemplo, passou por uma situação de uma morte muito trágica, morreu afogado num navio, né? Supondo que isso tenha acontecido e tenha gerado um trauma naquele sistema, na geração seguinte, as pessoas vão ter medo do mar, de morrer afogado. Primeiro porque isso é passado no ambiente, a mãe, né? Se o marido morreu afogado, a mãe imagina como que ela fica. Criança, pelo amor de Deus, não vai na água. É um trauma para ela. Então, ela primeiro passa isso também pelo ambiente e também por esse impacto que o trauma causa no corpo. É o que a gente chama de epigenética, né? O trauma entra no nosso corpo e modifica a genética. E a gente transfere isso, né? Então, às vezes, 5 gerações depois, você já nem sabe que alguém na sua família morreu afogado, mas esse medo de água continua. Então, começa a perceber, assim, quais são os medos familiares. Falar, ai, nossa, isso parece que eu tenho medo de multidão. Mas aí, minha prima também tem, eu tenho uma tia que também tem. Isso provavelmente não foi um medo que você gerou, mas sim um medo que você herdou junto com a sua genética. Nessa linhagem, a gente recebe toda a nossa força, mas também todo esse peso. E o grande trabalho nosso é a dilapidação. Essa é a evolução. É você cortar aquilo que não serve mais e seguir na essência, como foi o tema do dia de hoje, na essência. Então, e tirando essas camadas do que não serve mais, faz com que você também passe uma linhagem mais evoluída, mais leve, mais integrada. Então, quando a gente cura também a nossa linhagem. Mesmo que você não tenha filhos, né? Porque a gente tem uma influência genética dos nossos tios-avós também, dos nossos tios e dos nossos tios-avós. Então, eles ainda influenciam diretamente. Às vezes, você está carregando uma história, um trauma, alguém que nem é da sua avó, é da irmã da sua avó. A avó tinha aquela irmã solteirona, e aí hoje eu tô aqui com muita dificuldade de arrumar um homem, porque eu não acredito que tenha homem para mim nesse mundo. Às vezes isso já é um pensamento herdado, muitas vezes, né? O que a gente sabe hoje é que 3% é a sua essência, a sua verdade, aquilo que a gente disse hoje, né? Qual é a sua essência? 3%. 97% são coisas que colocaram em nós. A família, a sociedade, o momento que você vive, o país que você vive, tudo isso vai influenciar em quem você é. E às vezes a gente adoece tentando agradar esse entorno, porque mata a nossa essência. Por mais que ela seja pequenininha, tem essa questão aí, né, na natureza, que às vezes o menor da partícula é a que faz a bomba atômica e explode tudo. Então, dentro da semente tem mais força muitas vezes do que no tronco da árvore, que é muito grande, porque a semente carrega tudo. Então, a gente precisa limpar a nossa semente para que ela possa ir mais limpa, né? Mais passar melhor isso tudo. Então, quando a gente fica carregando os traumas da nossa família, isso atrapalha muito o seu desenvolvimento no hoje, faz com que você não fique no agora, com que você esteja pensando como alguém do passado. E ai, meu Deus, socorro, como que eu faço então para me liberar dos traumas da minha família? Porque na minha família teve pai alcoólatra, como eu li lá, teve violência doméstica, teve família que hoje em dia eu vejo que é narcisista. Como que eu faço agora para me libertar desse peso todo? Então, um ponto é a terapia, né, minha gente? Terapia é uma coisa muito boa para a gente entender e liberar tudo isso, desde que, claro, a gente não pega um psicólogo muito traumatizado também, porque o psicólogo que não cuida dos seus traumas, ele acaba transferindo os traumas dele, né? E a gente sempre vai ter isso, transferência e contra-transferência, mas se é um psicólogo que não está se trabalhando também dentro do processo o tempo todo, acaba sendo mais difícil, mas a terapia de uma forma geral, porque, né, os terapeutas, os psicólogos aí são pessoas muito queridas e que estão de olho nessa evolução humana normalmente, né, são as exceções que não estão nesse caminho, mas a grande regra, né, a grande maioria dos terapeutas, dos psicólogos que a gente tem hoje, são pessoas que estão realmente no intuito da missão, assim como qualquer um dentro da sua jornada. É que o pequeno acaba fazendo muito barulho, como que é o que a gente está dizendo.
Enfim, então terapia ajuda muito a fazer. E esses movimentos terapêuticos que vão surgindo. Aqui, por exemplo, o que é a minha proposta para eu começar a fazer com vocês? A trazer grupos terapêuticos online, para que a gente possa trabalhar o amor próprio, trabalhar todas essas informações, né, que a gente tem de cura hoje através da palavra, através das vivências, das imaginações, a gente pode se curar. Então, a minha ideia é ter workshops sempre voltados para essa questão de fazer o amor dar certo na nossa vida, porque isso é possível, né? Enfim, então, terapia é uma forma, e a outra forma é a gente separar, individualizar. Já dizia o Freud, né? O processo de individualização, aonde eu vou me tornando mais eu e menos a minha família toda. Então, a gente consegue ir separando melhor o que é do outro e o que é meu. E esse é um processo de crescimento. Crescer é eu entender que eu não sou minha mãe, eu não sou o meu marido, eu não sou meu parceiro, eu sou eu. E o que é que sou eu? Né? Que é a nossa busca maravilhosa para esse mundo, para essa jornada. Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou, né? As perguntas filosóficas. Mas enquanto a gente fica carregando, achando que o outro e eu somos a mesma coisa, a gente está na infantilização dos sentimentos. Então, quer ver um exemplo de uma infantilização dos sentimentos? Eu pensei, portanto é verdade. Eu tô aqui na minha casa, aí vem na minha cabeça, meu marido me traiu, 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 meu marido me traiu. Então, porque eu tô pensando, logo é uma verdade absoluta. E aí eu começo a girar a minha vida em torno de achar aonde meu marido me traiu. Então, o meu comportamento passa a ser olhado totalmente para isso. E aí é aquela história, né? A nossa mente, ela sempre vai dar daquilo que a gente tem de muito. Para onde a gente está olhando é aonde a nossa mente vai aumentar o foco. Então, se a minha menstruação atrasou, por exemplo, e eu acho que eu tô grávida, eu falo, meu Deus do céu, tô grávida. Eu saio na rua e eu vejo o quê? Grávida, né, minha gente? Aí eu vejo grávida na rua, porque a mente vai procurar aquilo. E ao pensar, ter esse pensamento, por exemplo, meu marido me traiu, e começar a procurar sinais para isso, eu mesmo posso ir causando na relação uma situação de traição. Mas meu pai traiu, meu avô traiu, eu pensei que ele traiu, logo é uma verdade absoluta. E às vezes até é, né, minha gente, porque as histórias se repetem realmente. Mas essa imagem da gente pensei e é uma verdade absoluta é algo que não é da individuação. A gente precisa entender que a mente mente. Teve uma época na minha vida, quando eu comecei a entender isso, que eu vinha pensamentos na minha cabeça, vinha um pensamento na minha cabeça, às vezes vinha palavras, vinha coisas, e eu comecei a entender que às vezes parecia até a frequência de rádio, sabe? Tipo, eu tava numa frequência, aí de repente passava um pensamento e entrava na minha cabeça. Eu comecei a reparar nos tipos de pensamentos que eu tinha. E aí, muitas vezes vem pensamentos na minha cabeça e falo, opa, mas esse pensamento não é meu, que estranho. Por que eu tô pensando isso? Por que veio? Às vezes vinha um xingamento. Eu morava em apartamento, e era um condomínio, né? Depois eu fui estudar sobre isso e entender que tinha lógica no que eu tinha pensado. Porque eu morava num apartamento e a minha sensação, às vezes, era que eu estava captando pensamentos das outras pessoas, porque apartamento todo mundo um em cima do outro, muita gente junto, né? E quando a gente começa a estudar como funciona o pensamento, a gente sabe que ele é mais como uma onda. E então a minha sensação era que às vezes eu dava interferência no Wi-Fi aí das pessoas. E comecei a cortar esse tipo de pensamento. Já teve vezes de eu estar dirigindo o carro, meu Deus, meu marido, imagina só se meu marido me traísse. De repente eu tá tipo furiosa com ele. E aí, percebeu? Eu falei, calma, pera, não aconteceu nada. Opa, volta. O que aconteceu? Hoje, nesse momento agora, não aconteceu nada. Então, a mente mente. A mente mente. A mente mente. A mente mente pra gente. Nem tudo que você pensa é uma verdade absoluta. E esse é um comportamento adulto de entender. Que
nem sempre os seus pensamentos vão estar certos. Às vezes você vai pensar uma coisa que você vai ter uma certeza absoluta e aquilo era só um pensamento seu. Ou um pensamento herdado ainda por cima, que fica repetindo na sua cabeça. Então, se questionar, olhar para tudo isso vai ajudar bastante também nesse processo de deixar o passado no passado e deixar o que é da sua família com a sua família. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso, né? Então, isso muitas vezes gera culpa, porque se eu amo tanto a minha família, eu tenho que parecer com eles. Mas, na verdade, é assim que os seus pais se alegram. É assim que a vida flui, que a vida acontece. Os pais criam a gente para ficar bem, para ser feliz, tirando uma porcentagem mínima de pessoas que são doentes e têm filho, né? E aí, a maioria dos pais, a maioria esmagadora dos pais, querem ver seus filhos felizes. A Celinha comentou aqui, né? A caixa de Pandora sufoca se a gente deixar. Exatamente a caixa de Pandora. Mas na caixa de Pandora tinha uma coisa, né? Que saía junto, que era a esperança, junto com todos os males. Às vezes a nossa mente é uma caixa de Pandoras. E se a gente for parar para pensar, né? Em tudo que eu já pensei na vida, a sua vida interna, no pensamento, é muito pior do que a vida lá fora. Quantas vezes, por exemplo, você já pensou que você ia sofrer um acidente de carro? Com certeza absoluta, eu vou sofrer um acidente de carro. E quantas vezes, de fato, você sofreu um acidente de carro na sua vida? Imagina se todas as vezes que você pensou num acidente de carro, viu, imaginou e tal, de ônibus, de carro, você tivesse de fato sentido isso, né? A Jenny também tá aqui falando coisas lindas, obrigada, querida. Vamos lá, hein, Jenny? Cuidar desses pensamentos. Você é uma menina incrível, cheia de luz. E a gente precisa dar valor para isso, para aquilo que a gente tem de luminoso. Porque já que a nossa mente mente, aquilo que a gente fala da gente também pode ser uma mentira. E pode ser um jeito que você aprendeu de dizer. Às vezes você passou a sua vida ouvindo e falou, nossa, que menina lerda, meu Deus, como é lerda. Vamos, filha, vai trocar de roupa, vai fazer as coisas. Como, nossa, que menina lerda. Aí você cresce achando que você é uma pessoa lerda. Daí você tá fazendo as coisas, nossa, como eu sou lerda. A mente mente pra gente. Só que a grande questão é que toda mentira contada 1000 vezes vai se tornando verdade, porque a gente acredita nisso. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu começar todos os dias a dizer para mim que eu sou forte, que eu sou corajosa, que vai dar tudo certo, a nossa mente também vai acreditar nisso. Agora, fala para mim, por que muitas vezes a gente prefere acreditar no que é ruim? Prefere mesmo, de gosto, gostar do que é ruim, gostar dos pensamentos ruins, gostar das coisas ruins que a gente fala, do que acreditar naquilo que é verdade. Vamos pegar uma criança, por exemplo, que sofreu bullying na infância e ouviu dos amiguinhos lá deboches. E aquilo foi tão fundo no coração da pessoa, e virou um trauma tão grande que ela passa a acreditar naquilo. E aí, mesmo que um monte de gente depois fale que não, né, fale que você é ótimo, que você é maravilhosa e tudo mais, mesmo assim, aquilo que me marca, eu prefiro acreditar naquilo que as pessoas que não gostavam de mim, ou que tinham próprios problemas, ou que eram crianças, e crianças falam coisas, né? E eu não acredito nessa outra verdade, né? Nessa outra coisa que eu falo. Então, a mente mente, minha gente. Então, bora falar coisa bonita. Ah, mas Mayara, eu não sou forte e corajosa. Pois é, não tá a mente não mente. Então, comece a mentir coisa até que você acredite que é bom de verdade. Muita gente fala sobre isso, né? Muitas técnicas de visualização para você já se imaginar lá no lugar. Eu tenho uma cliente muito querida que ela estuda para ser juíza, para concurso de juíza, e a gente fala sobre isso. Você já se vê vista como se você já fosse juíza. Como que você, juíza, vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Porque depois que a mente vai, o corpo corre atrás e alcança. Tá, minha gente? Bom, então, essa é uma necessidade, né? Quando acontece esse tipo de coisa, vem essa necessidade de intervenção. E hoje a gente vive num momento maravilhoso para isso acontecer. E lá, o José tá falando aqui que maravilhoso, eu sou perfeito e maravilhoso. A mente grande cria, cuidado, gere e cria, cuidado. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, selecionar os tipos de pensamento que a gente tem. É verdade, José. E então a gente tem essa necessidade hoje de intervenção, porque qual é a grande diferença que a gente vai ter se a gente for pensar nas relações que eu estou trazendo da minha família? Qual é a diferença que a gente tem da nossa mãe
por exemplo, para o que eu estou vivendo hoje, para o relacionamento que a minha mãe viveu, já que eu estou carregando isso, que a minha avó viveu, para que tem hoje. Então, o que a gente tem de diferença hoje? A gente tem uma abundância, em primeiro lugar, em todos os aspectos. Ah, mas eu sou pobre. Tá bom, mas você já foi almoçar um dia num restaurante? Um dia que você tenha ido almoçar num restaurante e viu aquele buffet de mesa, aquilo é um banquete que só os romanos da alta casta tinha antigamente. Se a gente for pensar, as pessoas, de uma forma geral, tem uma variedade de tipo 20 tipos de alimentos para você escolher e comer. Isso não existia no passado. Você tinha determinados momentos de fartura, mas não era assim diariamente, né? Então, a gente tem hoje uma fartura de coisas materiais mesmo, né? Você pensa que eles tinham, sei lá, uma escova de dente quanto tempo depois? A gente pode ter uma em cada banheiro, né? São coisas que a gente vai... Gente, chuveiro, banho quente. Hoje, muitas pessoas aqui, as pessoas que eu tô conversando aqui, acredito que tem um banho quente na sua casa. Você imagina, que maravilha! Antigamente isso não existia, não tinha chuveiro quente na casa das pessoas, você tinha que esquentar água, poucas pessoas tomavam banho quente. Então hoje a gente tem uma abundância, a gente está num momento atual que nunca na história que a gente tem conhecimento, tantas mulheres ficaram milionárias, mulheres por si só, trabalhando e conquistando dinheiro financeiramente falando, né? É a maior época da história, nunca foi tão bom para uma mulher ficar rica. Antigamente não era dessa forma, a riqueza da mulher dependia muito do trabalho do marido, né, da família, do trabalho familiar, né. Então, a gente vive hoje uma abundância, e nós temos também essa abundância de informações. Então, as coisas que os chineses faziam lá, a gente não sabia, não tinha acesso, sua avó não sabia o que estava acontecendo na China, um conhecimento, um medicamento, uma coisa que descobriram maravilhosa, que chegasse até a roça, chegasse lá na roça, como que uma informação de alguém lá na China ia chegar aqui na roça? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, pessoas que têm descobertas para curas de trauma, que estão lá na Europa, e a gente na mesma hora pode ficar sabendo aqui. Então, existe uma abundância de oferta de informações, de curas, de terapia. Então, provavelmente sua avó, sua mãe não foi atrás disso na época delas. Por quê? Porque não era tão fácil como é hoje. Então, a gente precisa se direcionar nessa abundância de coisas aí da vida. O que eu quero? O essencial. Eu quero me curar? Eu quero viver uma relação melhor? Então, eu vou buscar a isto e não ficar, né? Então, é muito mais fácil ir no mercado quando a gente vai com a lista de compra no mercado, sabe? Pelo menos sabendo o que tem na sua casa. Mesmo que você não tenha uma lista, mas você sabe o que tem na sua casa e o que não tem. Aí eu vou no mercado e compro a coisa certa, no meio daquele mundaréu de ofertas de coisas. Também é assim na nossa vida. Se eu não sei mais ou menos o que eu quero, eu sou consumida hoje em dia pelo capitalismo, pelo Instagram, pelas redes sociais. Eu tenho que saber o que eu quero para que isso flua e funcione melhor, né? Ó, o José está falando aqui que a gente é conectado demais e precisamos saber filtrar. Exatamente isso. O formato como funciona a nossa mente, a gente é muito conectado. Então, se eu não sei aonde eu estou indo, qualquer coisa serve. O que me disserem pelo caminho é o que serve, né? A Célia está falando aí, né, que ela pensa que quase nada foi de grande sofrimento em todas as áreas da vida. E ela se preocupa em aprender, aprender e aprender para se curar. E você ainda faz uma coisa, né, Célia, muito interessante, que além de aprender, aprender e se curar, é partilhar. Porque a graça também da gente aprender e se curar é isso, é a partilha. Então, a Célia, por exemplo, é uma pessoa que partilha muitos conhecimentos que ela tem. E é aí que dá um sentido para a vida, né? Então, a gente ter esse filtro melhor e poder também olhar para o que a gente é, né? Para o que a gente quer aqui. Então, essa abundância de coisas faz com que você possa, nesse momento atual do mundo, se curar de coisas inimagináveis, incalculáveis. Você hoje pode transformar tudo, inclusive nosso rosto. Você acha? Nossa avó começar a ter ruga, ela não tinha opção. Hoje, se você quiser muito trabalhar, parcelar nos boletos, ou se você tiver uma abundância financeira, você vai lá e faz N procedimentos que a gente sabe que existem,
não existiam essas coisas. Assim como daqui 10 anos vai existir um monte de coisas que hoje não existem, porque isso está extremamente acelerado. Quando eu era criança, eu ouvia falar sobre transição planetária e a gente pensava, né, no mundo e tal. Hoje eu já sinto plena transição planetária. A gente está saindo de uma época da humanidade e entrando em outra, completamente. Daqui a alguns anos não vai mais ser o Homo sapiens sapiens, né? Então, mas eu não gosto disso, Mayara. Eu não gosto de mudança, não gosto de IA, não gosto de tecnologia, eu não gosto de nada disso. Tá bom, pode não gostar, mas as coisas vão continuar acontecendo, porque a evolução acontece para além da nossa mente. A mente mente e a gente acha que tem o poder de controlar a mudança lá fora externa. Não dá, minha gente. Não dá mais para parar as IAs. Não dá mais para parar lá a China que está fazendo útero. Ai, meu Deus do céu, mas isso é o fim do mundo. Pois é, mas se for acabar, quem é você aí, né, que vai poder mudar tudo isso? O que nos cabe é cuidar da nossa própria vida, da nossa própria existência. É isso que nos cabe. E trazer, né, para o nosso entorno um mundo melhor. E quando eu mudo, isso é possível de acontecer. E como não dá para a gente mudar as coisas que a gente não quer, fingir que elas não existem. Eu não gosto de tecnologia, não quero nem saber de IA. Fingir que isso não existe não vai fazer a coisa deixar de existir, porque isso também é um pensamento da criança. Então, olhar para isso com um senso crítico, com um olhar curioso, estudioso, e sabendo quem você é, sempre esses 3% aí da sua essência, guiando o seu caminho, iluminando o seu caminho, aí você vai poder aproveitar as oportunidades que a vida traz pra gente. É ou não é, minha gente? Faz sentido aí para vocês? Todos esses temas, olha só quanta coisa. O despertar da visão. Tá na hora, gente. Tá na hora de abrir os olhos. Chega de ficar remoendo o passado. Chega de ficar presa numa relação passada tóxica. Se teu marido te traiu. Chega de ficar repetindo essa cena todos os dias na sua vida. Se você está com ele e quer ficar com ele, perdoe. Se você não consegue viver com isso, acho que isso foi muito grave, comunique isso de fato. Mas tira esse disco mental como se você estivesse vivendo isso todo santo dia. Se você tem algum relacionamento mal resolvido, resolva. Você tem coisa que você precisa falar, fale. Não é para amanhã, é para agora. A vida está acontecendo no hoje, nesse momento atual. Então, esses 3% te guiam. Mas, Mayara, o que vão pensar de mim? O que você está pensando de você? É isso que é o que realmente importa. É o que você mesmo está falando, pensando sobre você. Um relacionamento adulto, maduro, a gente sabe que o outro não é perfeito, que ele vai cair. O Bert Hellinger falava que a gente tinha que dar uma cota, uma cota para o outro errar. Falou, olha, você põe aí 20% de erro, considera que a pessoa vai ter, porque vai ter, gente. O meu parceiro não pode errar, minha parceira não pode errar. Vai ter erro, o outro vai errar, então você já vai com isso em mente, em vez de ficar imaginando que a sua vida vai ser sempre maravilhosa. Na vida chove, na vida de todo mundo vai chover. Não, na minha nunca vai chover, eu nunca vou passar por uma coisa ruim. Vai. Então esteja pronto para isso, esteja preparado, com a sua mente fortalecida, né? E que você possa enfrentar isso, entendendo que não é algo pessoal, que não é Deus que está contra você, mas é que na vida de todo mundo chove. Portanto, tenha um guarda-chuva na sua casa, tenha ferramentas dessas muitas que estão disponíveis hoje. Ontem a gente fez aquela meditação, né, da noite, que muita gente me mandou mensagem falando sobre a meditação que dormiu bem. Tem uma caixinha de ferramentas sua lá na playlist de meditação. Eu vou ter raiva. Vai ter dia que eu vou estar com raiva. Vai ter dia que eu vou estar mal. Tem uma querida aqui que entrou no Instagram que está em pleno puerpério, acabou de ter neném. Eu vou chorar, gente. Eu já sei disso. Eu vou ficar preocupada. Então,
eu me preparo já para isso, entendendo que vai ter coisa que eu vou ter que passar, que não vai ter jeito, né? E aí a gente se fortalece. Uma grande lição que veio para mim uma vez sobre isso, sobre sustentar o desconforto, foi por conta de uma cãibra que aconteceu. Olha lá os imprevistos. A chuva chega, acabei de falar da chuva, a chuva chega. E durante uma cãibra, eu pensei, meu Deus, eu não posso fazer nada, só esperar passar. E aí tem coisa na vida que a gente tem que esperar passar. E outras coisas que a gente tem que utilizar. A nossa caixinha de ferramentas. Então, que essa live possa ser uma caixinha de ferramentas para você utilizar quando a sua mente estiver mentindo para você. E você perceber que a sua cabeça está muito desastrosa, que você possa, e isso, Jenny, sustenta o desconforto, que você possa trazer, né, os bons pensamentos. E aí, como eu perguntei o que era essencial para você, eu vi lá respostas. Essencial para mim é a saúde, essencial para mim é me sentir amada, é o amor, essencial para mim é a minha família. Então, vamos focar nisso e trazer uma frase para esse dia de hoje, para que você foque nisso e mantenha esse pensamento, uma frase positiva. Então, você vai pensar aí uma coisa boa para você dizer para você. Uma coisa boa, uma coisa verdadeiramente boa para dizer para você. E você vai repetir essa frase muitas vezes na sua mente. Tá bom, minha gente? Então, é isso que eu tinha para dizer por hoje, o Despertar da Visão. Agradeço muito vocês aqui no YouTube. Obrigada, gente, no Instagram. Estou começando aqui de novo. Eu já tive meus movimentos online, mas estou nesse recomeço aqui no online. E para mim é uma grande alegria poder partilhar com vocês que estão aqui. Então, lembrando, hein? Logo, logo eu vou trazer as datas de divulgações dos workshops online. Igual a gente fazia os workshops maravilhosos lá na Aldeia Florescer. Agora eu estou tentando transformar tudo isso daqui para poder atender as pessoas também em workshops online. E o meu primeiro workshop vai ser o Amor que Cura. Então, vamos participar para a gente poder trazer mais amor aí para nós mesmos em primeiro lugar e depois para os outros também. Tá bom, minha gente? Obrigada, muito obrigada por todos vocês que estão participando do desafio Caminho Solar e que a gente possa se encontrar num mundo mais luminoso. Ive, querida, mandou mensagem, beijo de luz, muita luz para sua filhinha linda, para sua família querida. José Carlos, obrigada aí pela partilha. Essencial é saber que nunca desistir do aprendizado, é verdade, somos eternos aprendizes aqui. A Jenny, obrigada, a Luciana, a Celinha, todo mundo que está aqui junto comigo, muito obrigada a todos vocês, obrigada a Deus, a Jesus, meu mestre, meu guia, que seja cada vez mais Ele a iluminar nossa visão, nossa vida. E vamos que vamos, né, minha gente? Um beijo para vocês.